Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler a segunda carta aos Tessalonicenses. Essa carta tem 3 capítulos que nós vamos ler, esses 3 capítulos, e terminar essa segunda carta. A segunda carta aos Tessalonicenses, ela é escrita porque Paulo escreveu a primeira carta que lemos e muitos irmãos não entenderam bem essa carta. Então, Paulo escreve a segunda carta para corrigir o entendimento errado que alguns deles tiveram. O capítulo 1, nós vamos ver o encorajamento do apóstolo Paulo em meio à perseguição. O verso 1 ao 4 começa com uma saudação e uma ação de graças, e ele fala aqui de Silvano e Timóteo, que vão saudar a igreja, e Paulo agradece a Deus pela fé crescente e amor mútuo entre os tessalonicenses, mesmo em meio às perseguições. Paulo já havia elogiado a fé deles, o amor deles na primeira carta, e ele elogia aqui na segunda carta. O verso 5 até o verso 10, Paulo fala do julgamento de Deus. Isso é importante. Paulo vai lembrar que o sofrimento dos crentes é um sinal do justo juízo de Deus, que os tornará dignos do seu reino. É como se Paulo ele estivesse dizendo aqui que Deus trará retribuição àqueles que não conhecem a Deus e àqueles que rejeitam o evangelho, enquanto os crentes participarão da glória de Cristo. Olha aqui o verso 5 para você entender isso melhor. Ó, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, Paulo está falando de um sofrimento pelo reino, um sofrimento de Cristo. E aí o verso 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então Paulo fala de uma realidade de perseguição, de sofrimento, mas ele convida esses irmãos a olhar para a eternidade. Lembrando que lá não vai haver choro, lágrima, perseguição. O verso 11 e o 12, Paulo, ele faz aqui uma oração por capacitação. Deixa eu ler com você. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 2? Capítulo 2, nós temos aqui a revelação do homem da iniquidade, o homem do pecado. Para quem gosta de escatologia, do estudo dos últimos dias, esse capítulo é assim vibrante. O verso 1 e o 2, ele traz esclarecimento da vinda do Senhor. E aí Paulo vai advertir os crentes a não se alarmarem com falsas informações de que o dia do Senhor está chegando. Ou seja, havia ensinos errados. E o próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, já tinha nos alertado. Cuidado, quando alguém fala, olha, Jesus está vindo, marca a data, não vai vir tal dia, tal mês, tal ano. Cuidado, cuidado. O verso 13 ao 12, ele traz a revelação do homem da iniquidade. Paulo vai explicar que o dia do Senhor será procedido pela apostasia. O que é apostasia? Esse afastamento da fé, e pela manifestação do homem da iniquidade, que se oporá a Deus e se exaltará como se fosse Deus. Quem é ele? O anticristo. O anticristo se opõe contra Deus e, de forma mentirosa, vai se exaltar como se fosse Deus. E aí ele fala que o homem da iniquidade, ele será destruído pelo sopro da boca de Cristo na sua vinda. O verso de número 13 ao 17, ele fala da fidelidade dos crentes. Isso é lindo, porque Paulo agradece a Deus por ter escolhido os Tessalonicenses para a salvação. E ele encoraja
a permanecerem firmes e se apegarem à tradição apostólica. Quando ele fala da tradição apostólica, ele fala sobre o ensino apostólico. Então, o capítulo 2 nos fala de permanecer firmes na fé, confiantes em Deus e sabendo que Deus é soberano sobre os acontecimentos finais da história. Ele fala do homem da iniquidade, que vai se levantar, o anticristo, mas a vitória de Cristo é garantida. Então, não podemos nos deixar ser enganados por falsos ensinos. O capítulo 3, nós temos aqui o capítulo 3, Paulo falando do trabalho e a disciplina na comunidade cristã. O verso 1 até o verso 5 é o pedido de oração de Paulo. Paulo pede oração para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada. E Paulo confia na fidelidade de Deus para proteger os crentes do maligno. Olha aí o verso 1. Finalmente, irmãos, orem por nós. Eu li isso aqui para você, olha. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Olha o pedido de Paulo, ore por nós. Paulo pedindo oração. Eu e você também precisamos. Chegar perto de irmãos e falar com eles, ore por nós. Eu sempre faço esse pedido, irmãos, lembra de mim nas suas orações, você que está aí assistindo, acompanhou esse devocional durante todo o ano. Quando você for orar, ore por mim. Eu preciso das suas orações. Então, Paulo fala que faz esse pedido de oração, ele fala para os irmãos confiarem na fidelidade de Deus, e o verso 6 ao 13, ele fala do problema da ociosidade. Eu gosto demais dessa parte. Por quê? Na primeira carta, Paulo fala da volta de Jesus. Paulo fala que ele também está esperando. E ele diz, nós o que ficarmos seremos arrebatados. Ele se inclui naqueles que estão esperando ser arrebatados pelo Senhor. Muitas pessoas, ao ouvirem essa carta, ao lerem essa carta, o que eles pensaram? Não vamos trabalhar. Jesus está voltando. Aí Paulo fala, e ele traz uma repreensão àqueles que vivem de forma ociosa, aproveitando-se dos outros. Por quê, irmão? Se eu estou ocioso, para que eu viva, sobreviva, coma, alguém está trabalhando. E aí, alguns ficaram acomodados, dependendo, explorando os outros, aproveitando dos outros. E aí, Paulo exorta os crentes a seguir o seu exemplo de trabalho diligente e a não se cansarem de fazer o bem. Paulo chega aqui a dar uma ordem muito clara. Se você não trabalhar, você não vai comer. Então Paulo exorta e Paulo fala com ele, vocês viram em mim um modelo de trabalho. O verso 14 até o verso 15, Paulo trata da disciplina na igreja. Paulo vai orientar essa igreja a evitar aqueles que rejeitam suas instruções, mas sem tratá-los como inimigos, apenas visando a correção fraternal desses. O verso 16 e 18, nós temos a bênção final do apóstolo Paulo. Então nós temos as saudações finais, eu vou ler para você. O próprio Senhor da paz dê a vocês paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Então, essa carta termina. Esses 3 capítulos da segunda carta aos Tessalonicenses, né? Paulo aborda a fidelidade em meio às perseguições, o discernimento sobre os eventos finais, ele fala sobre o homem da iniquidade, ele fala da responsabilidade pessoal na vida comunitária. Então, se eu vivo em comunidade, eu preciso cumprir a minha parte, eu preciso fazer a minha parte. E aí Paulo encoraja os crentes a permanecerem firmes na esperança da vinda de Cristo. Mesmo enfrentando tribulações, desafios práticos da igreja, ele fala, permanece firmes, firme, firme, firme. Então a mensagem de Paulo aqui em 2 Tessalonicenses é para nos lembrar que Deus é fiel em todo o tempo e que o triunfo de Cristo no final é certo. Então vamos viver de forma vigilante, com a certeza. Aquele que conhece a história já determinou como ela vai acabar. E aí nós confiamos nele.
e ele vai terminar a história como vencedor. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu dia. Que Deus abençoe. Privilégio estar com você. Terminar mais uma carta. Amanhã começamos 1 Timóteo. Eu te abençoo. E amanhã, se Deus permitir, teremos um encontro aqui juntos para mais uma leitura bíblica. Deus te abençoe.